Buenos dias, amados hermanos. Que o Senhor les siga bendiciendo nesta manhã de jueves. Amém. Jueves, el 8 de octubre de 2020. Este ano que o Senhor ha preparado para que nós pudiéramos viver experiências tremendas com Ele. Amém. Algumas experiências não muito buenas que não sacam de nós grandes sonrisas de contentamento, pero que sim nos ensinam coisas grandes, experiências hermosas que nos vão marcar de por vida. Amém? Estou seguro em dizer que esse ano para você não ha sido um ano corriente, comum como os demais, aunque nem sempre as coisas são comuns e correntes, sempre há coisas novas. Pero esse ano sim ha marcado uma diferença grande em nossa existência. Eu começo, verdade, das coisas que o Senhor venia dizendo e escrito está em sua palavra. Estamos verdadeiramente vivendo um princípio de dolores, as coisas estão acelerando, indo cada vez mais rápido, os acontecimentos estão acelerando-se, caminhando-nos realmente a lo que hablamos do tempo do fim. Amém? Pero somos filhos e hijas de Deus, estamos, aunque atribulados, perseguidos, pero não destruídos. Amém? Senão, aprendendo, fortalecendo-nos. Esse é um tempo de fortalecimento do povo de Deus. Não pretendamos crer que as coisas vão melhorar, que tudo vai sair bem, que depois de isso volvamos à normalidade. Isto não é verdade. As coisas se vão poner pior todavia. Não estou dizendo isso para assustá-lo. Amém? Senão que miro a luz da palavra e me dou conta que não há como melhorar a situação. Talvez tenhamos aí momentos de refrigério, de certa paz, de restauração em algumas áreas de nossas vidas, nossa relação com Deus. Algumas coisas sim buenas estarão sucedendo com o povo de Deus, evidentemente. Pero ao que não é povo de Deus, ao que não professa o nome do Senhor, ao que lo rechaza, ao que não lo quiere, estes terão dias terríveis de sofrimento, de dolor. Quisiéramos nós outros que não fosse assim, irmãos. Porque tenho eu familiares que não são convertidos ao Senhor e lo que estou passando eu, eles também estão passando o mesmo. Em algum momento, a situação se ha agravado para todos, verdade? A questão é de que maneira sentimos e enfrentamos as coisas. Quando tu tens Jesus em tu coração, tu tens uma relação com Deus, as tribulações por las que passa o impío, tu também passa. Se é situação econômica em tu país, situações de enfermidade, problemas na família, tanto o justo como o injusto passa o mesmo. A questão é como la passamos, como la enfrentamos, verdade? E essa é a diferença. Lo que essa situação para alguns é signo de destruição, bancarrota e miséria, para outros não lo é assim, verdade? Por quê? Porque aunque passam por os mesmos dolores, a forma de sentir, em quem apoiar-nos, aí está a diferença. E nós outros nos apoiamos e confiamos em el Senhor. Amém? Assim que se tu não tem Jesus em tu coração, hoje é o dia. Se tu relação com Ele não está assim como que digamos, é tempo que tu te fortaleça no Senhor, que busque a presença do Senhor, porque as coisas não estão muito bonitas para a humanidade. Amém? A situação está difícil, pero Deus é bueno. Ele sigue sendo bueno, não vai cambiar. Amém? Porque a bondade é parte de sua natureza, e isso não vai cambiar. Hermanos, nesta manhã, a palavra que o Senhor me dá é uma palavra, como sempre, uma palavra forte, verdade? Deus me agarra em isso, em dar palavras fortes, verdade? Evidentemente que habla primeiramente comigo, então se eu me tomo o garrotaço em primeiro lugar, amém? Porque comigo ele habla. Não é que estou predicando para você e me estou esquivando, não, é para todos, amém? Pero meditando nessa manhã, Deus me levou a meditar em o livro de Juan, capítulo 6.
É uma palavra muito conhecida, onde habla que Jesus é o pão de vida. Abra seu coração nesta manhã, amém? Se você é um líder em tua igreja, já seja um pastor, um obreiro, um diácono, alguém que está a cargo de uma obra, ou quizá você é ovelha apenas, né? Ou que está sentado na banca aí esperando o momento e o tempo de Deus em tua vida. Não importa a situação e a condição que tu estés, sempre e quando estés conectados ao corpo do Senhor, à igreja do Senhor, essa palavra nessa manhã. Diz que capítulo 6, o Senhor havia alimentado 5.000 pessoas com pão, verdade? Em um desses milagres da multiplicação que hizo o Senhor. E o capítulo 6, versículo 22, disse que uma multitud buscava Jesus. Diz assim: o dia seguinte, a gente que estava ao outro lado do mar, que não havia havido ali mais que uma sola barca, se deu conta, verdade? E que Jesus não havia entrado em ela com seus discípulos, senão que estes se haviam ido solos. Pero outras barcas haviam arribado de Tiberias, junto ao mar, donde haviam comido o pão. Amém? Donde haviam comido o pão, a multiplicação de los pães. Disse: quando viu, pois, a gente que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em las barcas e foram a Capernaum buscando a Jesus. Uau! Les gostou o pão que comeram, verdade? Se lhe agradou, foi algo tremendo, milagre que hizo o Senhor. E essa gente motivada, alimentada por el Senhor naquele momento, se foram a buscar o Senhor, verdade? Se meteram nas barcas e vamos a buscar Jesus, porque o pão nos gusta, esse pão que ele está servindo aí, em esses milagres que hace. Então se diz o versículo 25: e hallando-lhe ao outro lado do mar, lhe disseram: Rabi, quando chegaste acá? Respondendo Jesus lhes dijo: de cierto os digo que me buscais, não porque habíais visto as señales, sino porque comiste el pão e os saciastes. Amém? Que tremendo, irmãos. Significa dizer ao Senhor a eles que o Senhor conhece o coração do ser humano. Ele sabe com que intenção o buscamos. ¿Me está entendendo, irmãos? Quizá nós outros, a vezes, tratamos de enganar-nos a nós outros mesmos, verdade? Com declarações como que para mostrar algo. Mas o Senhor mostra claramente em sua palavra que Ele conhece nosso coração, Ele escudrinha nossos corações. Diz a mesma palavra, que a palavra aún não ha salido de nossa boca, já o Senhor sabe nossos pensamentos, a ver, amém? Então essa gente viene: Senhor, como chegaste aqui? Te estamos buscando, blá blá blá. E o Senhor disse: ai, 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 de certo os digo, e vocês me buscam não por las señales que vieram, e foram muitas as señales, seja señales por el milagro que o Senhor hizo de multiplicação de los panes, pero la maior señal é a palavra. La maior señal é saber que Deus se hizo homem, habitando em um corpo humano, estava em meio del homem pagano, del homem pecador, inimigo de Deus. Essa era a grande señal. Pero eles se saciaram del pão, les gostou que comeram o pão físico, pão de harina e água e tudo mais. Pero a verdadeira señal, que era o alimento espiritual que Jesus venia a dar, eles não reconheciam. E o Senhor disse: vocês me buscam não porque viram as señales, sino porque comiste el pão e os saciastes. Disse o Senhor: trabalhar não por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la qual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señalou Deus el Padre. Me está entendendo o que está dizendo o Senhor para eles? Trabalhar, ou seja, canalizem seus esforços para buscar o pão espiritual, o pão que lhes apunta à vida eterna, o pão que lhes vai saciar o hambre espiritual, não a física.
porque para alimento físico, o Senhor isso é um milagre. Pero era uma señal profética, o Senhor está dizendo, veja, e vocês estão comendo em tempo de escassez, les estou provendo a abundância de pão. Era um pão físico, sim, pero lo profético apontava para um pão espiritual. Por quantos anos esse povo estuvo afastado, distanciado da voz de Deus? Dice a palavra que Deus silenciou, hermanos. A palavra claramente diz que Deus estuvo por mais de 400 anos em silêncio, sem comunicar-se com seu povo. E no princípio do grande propósito dele de trazer Jesus ao mundo, o Senhor envia João o Bautista. E aí, como que recomeça outra vez o diálogo com o povo, com seu povo em primeiro lugar e com a humanidade em si. Amém? Depois de tantos anos de silêncio, o Senhor envia João o Bautista com uma mensagem forte, duro, de bautismo e de arrependimento. Amém? Essa era a grande señal que o Senhor está falando. O Senhor veia seu povo, desde o céu los mirava e sabia que o povo de Israel carecia de pão, de alimento espiritual sólido, que lhes mostrara o Messias escrito e profetizado por tantos profetas no Antigo Testamento, verdade? Eles comiam alimento de doutrina, de religiosidade. Em las sinagogas era pura religiosidade, doutrina, tradições era o que comiam eles, verdade? Tradições, pura tradição religiosa, cultura religiosa. Era um pão añejo que não os alimentava, que não lhes dava o vigor espiritual que necessitavam para quando a manifestação do Messias, eles puderam dar-se conta quem era o Messias. Por o pão, por o alimento que comiam, quando viene Jesus, nunca se deram conta que era Jesus, verdade? Porque comiam aquele pão da lei, verdade? Da doutrina, da tradição religiosa, e o Senhor viene apresentando-se como o pão de vida, dizendo, veja, todo o que vocês han comido, lhes ha servido por um tempo, para traê-los hasta cá, e para isto ha sido a lei, para mostrar realmente aquele que vendria com o tempo do Senhor, para libertar o povo da esclavitud da lei. Pero esse pão para eles era lo melhor, e seguiam comendo e saciando-se, se gozavam por lo que comiam, por la lei, por la doutrina, por la tradição religiosa. E o Senhor está dizendo, eu sou o pão de vida, eu sou. Aquele pão serviu para um tempo, agora o alimento é esse. Eu sou o alimento que vocês necessitam. Está falando a quem? Ao povo de Israel, a los judíos aqui, irmãos. Então se disse, trabalhem não por o pão que perece. Canalizem seus esforços, canalizem seus esforços de fé, amém? Para comer um pão que verdadeiramente lhes vai alimentar, amém? Disso o Senhor está falando a eles, pero eles não o entendiam e incluso contenderam com o Senhor, porque disse versículo 28, estamos em João 6, versículo 28 disse, então lhe disseram, que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhes disse, esta es a obra de Deus, que creáis en el que Ele ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oh, hermano, qué ceguera tremenda, hermanos. Qué ceguera espiritual tremenda. Estavam delante do Criador do cielo, do universo, de todas as coisas. Amém? Era o Messias Salvador que estava delante de eles, apresentando-se como pão verdadeiro, como alimento verdadeiro para eles, e eles estão perguntando que señales hace. Há poucas horas antes haviam comido e haviam sido partícipe de uma grande señal de milagros que o Senhor havia hecho, de la multiplicação de los panes, e passado pouco tempo estão aí perguntando que obras haces, que práticas haces tu, que tipo de obras haces tu, que señales tienes para convencer-nos. Imagina-se os termos. Cegueira tremenda. Disse Jesus,
Esta es la obra de Deus, que creáis en el que ha enviado. Amém? Então eles perguntam que obras haces, que sinais haces. Nosotros, nossos padres, dizem eles. Veja, irmãos, estão tão aferrados ao passado. Nossos padres comeram o maná no deserto, como está escrito, pão del cielo les dio a comer. Eles estão aí aferrados a um pão añejo, a um pão do passado, a um pão que lhes serviu ao povo de Israel em um tempo de deserto. Pero aquele tempo foi temporal, aquele pão foi um pão temporal que supriu uma necessidade, mientras o povo caminhava no deserto. Pero já o povo havia chegado à terra prometida, e aquele pão que descendia do céu para eles já não ia mais descender, porque iam viver da abundância que a terra prometida lhes dava. E esse pão espiritual é isto, irmãos. Amém? Por isso que devemos trabalhar, esforçar-nos para alimentar do pão e do alimento verdadeiro, que nos vai conduzir a uma terra prometida, ao cielo, diga-se. Amém? Eles estão aí tão aferrados à tradição da lei e da religião, que disse: nossos padres comeram del pão. Jesus lhes dijo: de certo, os digo, nos deu Moisés o pão del cielo, mas mi Padre os dá o verdadeiro pão del cielo. Aleluia! Porque o pão de Deus é aquele que descendeu del cielo e dá vida ao mundo. Amém, igreja? O verdadeiro pão del cielo dá vida, amém, disse a palavra, ao mundo. É alimento ao mundo, aunque o mundo não lo reconhece, pero está à disposição. Eles estão aqui contendendo com Jesus, falando de um pão que foi alimento para um povo, para uma nação, para um grupo de pessoas. E mientras caminavam no deserto, esse pão les alimentou, los fortaleceu e lograram chegar onde o Senhor queria levar-los. Muito bem. Pero Jesus habla de um outro pão. Jesus está falando de um pão espiritual que não foi dado por Moisés, que foi dado do Padre Celestial para alimento ao mundo. A esse mundo que tu estás vendo aí. Há um alimento espiritual para esse mundo que está. Pero esse mundo ha rechazado o pão de la mesma maneira que o povo de Israel rechazou Jesus como pão de vida. Hoje dia, o mundo todavia sigue rechazando o pão de vida, diga-se, Jesus Cristo. Amém? O Messias Salvador. Le dijeron: Senhor, dá-nos sempre deste pão, disse. Jesus lhe dijo: Eu sou o pão de vida. Aleluia. Eu sou o pão de vida. El que a mim viene nunca tendrá hambre, e el que em mim crê não tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, não creéis. Todo lo que o Padre me dá vendrá a mim, e ao que a mim viene, não le echo fuera. Porque he descendido del cielo, não para hacer mi voluntad, sino a voluntad del que me enviou. E esta es la voluntad del Padre, el que me enviou, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Amém? Sino que lo resucite en el día postrero. Amém? Glória a Deus, irmãos. Jesus está falando de um pão que eles não estão entendendo. O mundo aí fora está necessitado de um pão, de um alimento espiritual, e não lo está discernindo, não lo está entendendo. Se estão alimentando de um sinfim de coisas, irmãos. Um alimento añejo, um alimento contaminado, um alimento sucio, que não restaura, que não sana, que não levanta, que não les brinda nova vida a este mundo que está aí, que se alimentam de todo tipo de porquerias, diga-se a palavra, irmãos, de um alimento totalmente contaminado, mas bem contamina suas vidas espirituais, físicas e emocionais, irmãos. Amém? Pero se gozam com o que comem. A los hijos e hijas de Deus, Deus tem um alimento espiritual. Amém? Tu que estás aí nessa manhã, tu sabes qual é o alimento que te sacia. Tu sabes o alimento de que tu necessitas verdadeiramente. Não trate de comer o que o mundo te dá.
Não aceite o alimento do mundo, porque esse alimento te vai contaminar, esse alimento te vai enfermar. Amém? É o que vai provocar esse alimento em tu vida. Jesus tem um alimento superior, um alimento especial. Ele é nosso pão, Ele é nosso alimento. Não teremos nós outros que buscar alimento fora do Senhor, fora da mesa do Senhor. Em la mesa do Senhor está posto todo o que nós outros, como filhos, verdadeiramente necessitamos. Não necessitamos comer o que o mundo dá, é o mundo que alimenta o mundo. Nós outros não somos deste mundo, disse a palavra. Amém? Nossa cidadania está no cielo, nossa mesa ha sido preparado desde o cielo para nós outros. Amém? O mundo prepara seu alimento no mundo, nas profundidades do mundo, do pecado, da maldição e todo o demais. Nosso alimento viene de lo alto. Aleluia! Se tu estás aí, diga amém nesse momento, amém? Jesus está dizendo: o que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Amém? Glória a Deus. Diz Isaías 55:12. Eu quero ler, irmãos, porque aunque uno sabe de memória os versículos, é bueno ler a palavra, que a gente, que não todos que estão aí conectados ou que vão assistir, não todos que já conhecem a palavra e vão pensar que uno está falando de uno mesmo. Eu quero ler para que você entenda que estou lendo a Bíblia. Amém? Aunque lo tenho de memória. Dice a palavra: a todos os sedientos, vení a las aguas, e los que não têm dinheiro, vení, comprar e comer. Vení, comprar sem preço. Aleluia! Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais, disse a palavra, o dinheiro em lo que não é pão? Essa é a palavra para cristiano, irmãos. Isso aqui é a palavra para o povo de Deus. O profeta Isaías está liberando uma palavra para o povo de Israel. Amém? Tu é povo de Deus, essa palavra é para ti. Por que gastais dinheiro em lo que não é pão? Por que canaliza todos os teus esforços em aquilo que não é pão verdadeiro, que é alimento do cielo para ti? Foi o que o Senhor Jesus disse a esses judeus quando lhe interpelaram, se apresentaram delante de ele e contenderam com ele sem entender o que o Senhor está falando do pão de vida. Amém? Porque canalizam tus esforços em alimentar-se de coisas que não les vai saciar, que não les vai dar saúde espiritual nem fortaleza. Então se disse: por que gastais o dinheiro em lo que não é pão, e vuestro trabalho, amém, em lo que não sacia? Oíd-me atentamente e comed del bem, e se deleitará vuestra alma com grossura. Aleluia! Inclinai vuestro ouído e veni a mim, oíd, e vivirá vuestra alma, e haré com vosotros pacto eterno, las misericórdias firmes de Davi. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Se estás aí, diga glória a Deus, escreva um amém, diga algo, diga: Senhor, lo estou entendendo a palavra nesta manhã, amém? Participe aí, porque eu quero ver que tu estás entendendo o que Deus está falando nessa manhã, amém? Não te quede aí apenas de observador, apenas de oidor, não participe, porque o Senhor está falando nesta manhã. A gente anda canalizando seus esforços, seu trabalho em aquilo que não é pão. Gastam dinheiro, gastam esforço, gastam sua saúde, gastam sua vida em alimentar-se de coisas que não les vai saciar para nada. A palavra mesma disse em Salmo 127, irmãos. Salmo 127, versículo 1, disse: Jeová, se Jeová não edificar a casa, em vano trabalham os que la edificam. Se Jeová não guardar a cidade, em vano vela a guardia. Por demais, diz o Senhor nesta manhã para ti, por demais es que os levanteis de madrugada e vaiais tarde a repousar. Amém? Por quê? E que comais
pan de dolores, pues que a su amado dará Dios en sueño. Mientras tú duermes, Dios provee o alimento que tú necesitas. Amém? ¿Por qué se despertam tão temprano? ¿Por qué se vão acostar tão tarde, preocupados, estressados, deprimidos com o que vão comer amanhã? Se o amanhã tem todo preparado, porque o Senhor já prepara de antemano o dia de amanhã para nós outros. E o Senhor está dizendo que não seja esta preocupação para vocês. Eu, mientras duermen, eu les preparo alimento, disse o Senhor, pois que a su amado dará Deus em sueño. Amém? Glória a Deus. Ele te vai saciar em todas tus necessidades. Glória a Deus, hermanos. ¿Por quê? Porque a prosperidade vem do Senhor. O Senhor nos vai prosperar na medida de nossa comunhão e relação com Ele. Amém? Ele está falando de um pão espiritual, irmão. Não está falando de dinheiro, não está falando de pão físico. Pero a preocupação da gente é esta. A preocupação daquele povo que está conversando com Jesus era de um pão, de um alimento físico, e Jesus está falando de um alimento espiritual. A necessidade, a verdadeira necessidade da gente neste mundo agobiado por tantas situações e problemas, a necessidade que tienes é de pão espiritual, pero o povo busca alimento físico. O povo busca prosperidade financeira. O povo busca fazer coisas, proveer-se, a ter e atesourar coisas, como que isso seja o verdadeiro alimento para eles. Amém? Disse o Senhor: por demais es que os levanteis de madrugada e vais tarde a reposar. Amém? A seus filhos Deus les dá quando dormem. Mientras dormem, Deus te alimenta. Esse alimento espiritual, hermanos, que nós outros vemos hoje dia, tão contaminado. Quando eu hablo de alimento espiritual, hablo da palavra, hablo da vida do Espírito em nós outros. Esse alimento espiritual que é Jesus em nossas vidas. Esse alimento espiritual que Deus levantou um organismo na terra chamado igreja. O corpo de Cristo, a novia do Senhor, chamada igreja, é a que Deus ha capacitado para dar alimento a um povo sedento, a um povo hambriento de las coisas de Deus. Amém? É a igreja que Deus ha capacitado na terra para ser isso. Amém? E quando digo igreja, hablo de pastores, hablo de apóstolos, profetas, evangelistas, maestros, obreiros, predicadores de la palavras, líderes de todo tipo de liderazgo que tu puedas ter em tu igreja, gente que domina a palavra, que maneja com sabedoria a palavra, tu que predicas em la calle, tu que evangeliza, tu que dá um discipulado, enfim, tenha tu um título eclesiástico ou sem nenhum título que tenha em tu igreja, pero tu que tens conhecimento de la palavra e quer alimentar a alguém, diz o Senhor para ti, é desse alimento que o Senhor está falando nessa manhã, e devemos tomar cuidado que tipo de alimento estamos dando à gente. Repito, em João capítulo 6, o povo todavia queria seguir sendo alimentado por la lei, por la tradição religiosa, por la cultura religiosa, por todo o que a lei representava para eles. E eles, com todo alimento que comieram em la lei, nunca lograram discernir e entender que o que está delante deles é aquele que falava a lei. Porque a lei falava do cordeiro, falava de sacrifícios, verdade? Falava de quem? Falava de Jesus. Eles, com todo o conhecimento da Torá, com todo o conhecimento de los salmos e los profetas, nunca lograram ver Jesus em las linhas e em las entrelinhas de sua palavra. E lo têm aí delante de si e todavia não lo estão entendendo. Vê, irmãos, Jesus se revelou ao mundo, subiu ao cielo depois de lo que passou, sacrifício, ressurreição, e enviou seu Espírito, estabeleceu a igreja do Senhor na terra, estabeleceu 5 ministérios, aí está em Efésios, 5 ministérios foram estabelecidos por ele para dar alimento, para fortalecimento do corpo, para crescimento do corpo, e para que isto sucedera, ele entregou
ao liderazgo da igreja, a homens e mulheres predicadores de sua palavra, o alimento necessário para o povo de Deus. O alimento necessário é este aqui. Amém? Sua palavra, o mover de seu Espírito, a relação com o Espírito Santo, nosso testemunho, porque evidentemente que sim, a palavra nos vai imprimir em nós outros um novo testemunho, um testemunho que vem do Senhor, testemunho de que somos testigos do Senhor, mas também testificamos de Ele através de nossa vida, amém? Não apenas predicamos a palavra, senão que la vivimos também, e esse é o testemunho do Senhor em nossas vidas. Pero, que tipo de alimento a gente anda buscando hoje dia? Que tipo de alimento, hermanos, é o que estamos dando ao povo de Deus? Que tipo de alimento é o que a igreja ha estado servindo ao povo de Deus? Amém? E o Senhor ha deixado um alimento, hermanos, para nós outros, para alimentar seu povo, para que seu povo encontre sanidade, encontre restauração, encontre vida e vida em abundância no Senhor. Amém? Então, esse alimento tem que ser verdadeiro para poder suprir as necessidades espirituais do povo. Se lhe damos pão añejo, pão contaminado, um pão lleno de levadura, hermanos, como vamos entender que o povo será verdadeiramente alimentado? E por essa razão vemos tantos enfermos no corpo de Cristo, como Paulo habla no assunto da cena do Senhor, verdade? Porque não discernem o corpo e muitos não discernem a mesa, não discernem o pão, verdade? Comem o que se les dê. E é o que está sucedendo. Observa a igreja do tempo de hoje, desse dia, desse tempo, hermanos. Que tipo de alimento estão dando ao povo? Habla aos líderes, que tipo de alimento estão dando? Estão dando prosperidade, estão dando milagros, estão dizendo a gente, tu tens que ser um campeão, tu eres um vencedor, tu eres um grande campeão. O que é isso? Que tipo de doutrina estão ensinando a gente? Que tipo de alimento estão dando a gente? Venga para Cristo, Ele te vai ser rico, tu serás milionário em el Senhor, todo vai ir bem para ti. Não, hermano, caminhar com Cristo é uma vida de sacrifício, pero de bendições em Ele, evidentemente. Pero que tipo de alimento estão dando a gente? Que tipo de pão estão servindo em los púlpitos de las igrejas, amados hermanos? Que tipo de alimento tu pastor te está dando? Que tipo de alimento eu, como pastor, estou dando à igreja de la qual sou pastor aqui em Costa Rica? Será que o povo está realmente sendo alimentado? Comendo o que realmente necessita comer? Ou estou dando alimento para que a gente se sinta bem, para que a gente me aplauda, para que a gente me diga: oi, pastorzito, como te amamos, que bom discurso, que boa predicação, nos gostou a palavra de hoje. Claro, às vezes estamos predicando para que a gente se sinta bem, hermanos, para que a gente não se nos vaya de la igreja, porque estamos mirando a gente como sobres de dízimo. Em português dizemos envelopes de dízimo. Aí vemos a gente, cada um o que eles nos podem aportar financeiramente. Pelo que damos a eles de alimento? Que tipo de alimento estamos dando a eles? E o Senhor se nos apresentado a nós outros como o pão de vida, e o alimento verdadeiro que a gente necessita para comer e para viver nesse deserto chamado mundo, hasta alcançar a terra prometida. Pero que alimento estamos dando? Amém, igreja? Estão dando prosperidade, riqueza, milagros, profecia, falso profetismo na igreja, falso ministério apostólico que vemos hoje dia. Há uma infinidade de apóstolos, todo mundo hoje dia é apóstolo, todo mundo hoje dia é profeta. Não estou desmerecendo o ministério profético, tampouco o apóstolo, porque eu estou sabendo que em Efésios o Senhor lhes deu esse ministério à igreja. A igreja está provida de 5 ministérios muito definidos aí está. E nada me vai dizer que já não há profeta, que não há apóstolo. Sim, lo há, porque o Senhor lhe ha dado. Amém? Não é coisa da lei, do passado, não. Cristo, antes de subir ao cielo, deu à igreja estes 5 ministérios, e estão válidos hasta a venida do Senhor. Estes ministérios estão válidos. Eu me refiro à exageração de falsos profetas, de falsos apóstolos, de falsos pastores. Amém? Que estão dando um pão añejo, um pão abatumado, como dissemos em português,
um alimento que não é o alimento que o povo necessita, aí há falsas doutrinas, há um falso profetismo, há um alimento que enferma a gente, há um alimento que escraviza um povo a ser subserviente e escravo de seus líderes. Me estão entendendo nessa manhã, irmãos? É esse alimento que estão dando à igreja. Então, evidentemente, nós outros vemos uma pandemia aí fora, um problema de vírus aí fora, as igrejas já voltaram a abrir suas portas em muitos lugares, em Costa Rica estão abertas, em Brasil já podem congregar nas igrejas, com certos cuidados, como aqui, normal. Pero tu que é pastor e tu que é líder hoje dia, quantas das ovelhas do rebanho e do redil que estavam em tua congregação, quantas realmente regressaram? Quantas hoje dia não estão congregando? Quizá muitas não estão congregando porque o alimento que lhes davam não foi suficiente para suprir-lhes em momento de necessidade que estão enfrentando aí. Ou quizá saíram a buscar outro tipo de alimento. Agora vamos ao outro lado. Quizá o alimento que tu lhes dava era um alimento muito forte, muito sólido em la palavra, e isto lhes causava um problema. E isto, a cada predicação, a cada sermão de domingo, essa gente se movia e nascia e dizia: essa palavra é muito dura, eu não vou estar aqui, já não vou mais essa congregação, porque é como que o pastor está falando diretamente a meu pecado, pero não, é o Senhor, através de seu alimento, através de sua palavra, dizendo: olha, arrepende-te de tus maus caminhos, amém? A gente muitas vezes le tira pedra aos pastores quando o mensagem é muito duro, creyendo que é o pastor que está falando, que é o pastor que está señalando seus pecados, pero não, é o Deus do cielo que está discernindo o corpo. Amém, igreja? Por isso disse Paulo, que devemos discernir o corpo no momento da cena. Há muitos homens e mulheres de Deus que não discernem o corpo, que não discernem a mesa e que não discernem o pão que eles estão comendo. Glória a Deus. Aleluia, diga um amém aí, se estás contente com a palavra nessa manhã, porque se o Senhor está falando, que tipo de alimento estamos servindo à mesa do Senhor, irmãos? E o Senhor tem uma mesa posta a seu povo, e nós outros pastores e líderes devemos saber que o alimento que o povo necessita é o alimento que o Senhor ha preparado, não o que nós outros preparamos, amém? Então, se hoje vemos pastores e líderes reclamando que a pandemia, que o diabo levou a gente da igreja, que os governos provocaram esse quiebre na questão da igreja, que o povo não ha vuelto a congregar. A pergunta é: por que não han vuelto a congregar? Bueno, alguns porque comeram demasiado pão, muito sólido, muito forte, muito verdadeiro, verdade? E pensaram: não vou mais porque não me sinto bem com todo o que me dizem. Porque não querem arrepender-se, não querem cambiar. Outros, quizá, por alimento que lhes davam, que não lhes servia, que não lhes saciava sua hambre espiritual, quizá foram buscar outro redil para alimentar-se verdadeiramente. Não sei qual é a razão por que não regressaram muitos ao corpo de Cristo, à igreja. Por que não estão congregando? Quizá o alimento era demasiado para eles e pensaram: melhor me quedem na casa assistindo aí a predicação de prosperidade que abrem na tele. Em la televisão há muito sermão de prosperidade, milagros e de coisas tremendas, de falso profetismo, e me quer escutando na rádio e mandando-me dízimo para o predicador da televisão. Você me está entendendo, irmãos? É isso. Ezequiel 34, irmãos. Dura essa palavra, é dura, dura, dura. E glória a Deus que Deus está falando nesta manhã. Ezequiel 34 disse: vino a mim palavra de Jeová dizendo: Hijo de hombre, profetiza contra os pastores de Israel. Aleluia! Profetiza e di a los pastores: assim ha dicho Jeová o Senhor, ai de los pastores de Israel que se apacientam a si mesmos. Essa infinidade de apóstolos e profetas e querubines e patriarcas que a igreja tem hoje dia se estão alimentando a si mesmos, irmãos. Diz a palavra: não apacientam os pastores a los rebanhos.
Comeis la grosura e os vestis de la lana. La engordada degolhais, mas não apacentais a mis ovelhas. Não fortalecisteis las débiles, ni curastes la enferma. Não vendasteis la perna quebrada, não volvisteis ao redil a descarriada. Aleluia, irmãos. Nem buscasteis, glória a Deus, nem buscasteis la perdida, sino que os habéis ensenhoreado de ellas com dureza e com violência. Assim estão tratando a igreja do Senhor, assim estão tratando as ovejitas perdidas do nosso Deus, hermanos, em la igreja de hoje. Se ensenhoreiam, se ponem de dueños, de proprietários de rebanho, proprietários de la igreja, hacen lo que querem, já seja com as finanças de la igreja, já seja com a doutrina, com a predicação, com os sermones, preparam todo para manter o povo, e lo que estão fazendo é quitando a gordura de las ovejas, quitando a lana de las ovejas, deixando las ovejas, degolhando las ovejas. Amém? Não buscam as perdidas, não curam as que estão enfermas. Diz a palavra, ni buscasteis la perdida, sino que habéis ensenhoreado de ella, se han apoderado de las ovejas do Senhor com dureza e com violência. Aleluia, irmãos. E andam errantes por falta de pastor. Quanta gente se está alimentando de lo que disse na televisão, irmãos? Desses grandes programas, diga-se gospel, evangelho de televisão, que não todos evidentemente estão perdidos, pero muitos lo que dizem, lo que ensinam, é como tu vas ser rico, como tu vas ser milionário, como Deus vai ser os milagres que tu estás buscando, como tu podes viver uma vida de abundância, sem necessariamente cambiar tu viver. Amém? Siga como está, porque Jesus te ama, e porque Ele te ama e nunca se vai posicionar contrário ao que tu estás vivendo. Seja o que tu seja, haga o que tu tienes que fazer. Se eres homossexual, lesbiana, adúltera, ladrão, mentiroso, siga como está, porque Jesus te ama como tu és. Mentira do diabo, isso é mentira. Amém? Deus ama assim, para abominar o pecado de eles, porque por este pecado o Senhor clavou seu Hijo em la cruz del Calvário. Assim que não aceite esse discurso mentiroso, desse falso profetismo, desses falsos maestros que estão na igreja, hablando, seja como seja, Deus te ama, venga, venga. Claro, e disse o Senhor, venga como estás, cargados e cansados, e eu les aliviaré a carga. Cambia tu jugo por o jugo do Senhor, que é suave e ligeiro, pero cambia tu vida, cambia tu existência à luz desta palavra. Amém? Não pense que venir ao corpo de Cristo é seguir como estamos. Nadie que ha tenido uma relação, por mínima que seja, com Deus, nadie que tenha uma relação com Deus, não haja passado por um câmbio, por uma transformação. É impossível que tu te acerques ao Senhor e não seas transformado em alguma área de tua vida. Isso é impossível. Se em tua igreja te disse, siga como está, Jesus te ama a si mesmo, mentira. A gente casa, separa, adultera, fornica, volta casar e sigue predicando e sigue nos púlpitos, sigue mentindo, sigue enganando a gente, sigue quitando a grossura, a gordura e a lana do pueblo, verdade? E a gente lhe aplaude, por quê? Porque estão acostumados com alimento añejo, um alimento abatumado, um pão lleno de levadura. Amém, irmãos? Um pão leudado, como dizem em espanhol. E porque o alimento esse les agrada escuchar o que escutam, aí seguem. Mas não há crescimento, não há arrependimento, não há cambio de vida, não há transformação. Oh, aleluia, glória a Deus. Siento, hermanos, a presença de Deus nesta manhã aqui. Deus está falando fuerte a los líderes, a los pastores, a mim está falando o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Disse o Senhor, anduvieram perdidas mis ovejas por todos os montes, e em todo collado alto, e em toda a faz de la tierra foram esparcidas mis ovejas, e não houve quem la buscasse, ni quem
preguntasse por ellas. O Senhor está falando de seu povo Israel, pero nessa manhã está falando de sua igreja. Amém, glória a Deus. É da igreja que o Senhor está falando nessa manhã. Portanto, pastores, ouí palavra de Jeová. Vivo eu, disse o Senhor, que por quanto mi rebanho foi para ser roubado, e mis ovelhas foram para ser presa de todas as fieras del campo, sem pastor, ni mis pastores buscaram mis ovelhas, sino que los pastores se apacientam a si mesmos e não apacentaram mis ovelhas. Portanto, ó pastores, profetas, apóstolos e falsos maestros que me escutam nessa manhã, ouí palavra de Jeová. Assim ha dicho Jeová ao Senhor: e aqui eu estou contra vocês. Eu estou contra os pastores e demandarei mis ovelhas de su mano e les haré dejar de apacentar as ovelhas, ni los pastores se apacentarão mais a si mesmos, pois eu livrarei mis ovelhas de sus bocas, e não les serão mais por comida, assim disse o Senhor. Que está dizendo o Senhor? E vocês vão a perder seus ministérios, vão a perder seus privilégios, vão a perder suas regalias que sejam apacentados e sejam apoderados do corpo da igreja do Senhor. E o Senhor está dizendo: mis ovelhas não serão mais alimentadas por vocês, porque assim ha dicho Jeová ao Senhor: e aqui eu mesmo irei a buscar mis ovelhas e las recorrerei. Aleluia, aleluia, irmãos. Como reconhece seu rebanho el pastor, el dia que está em meio de suas ovelhas esparcidas, assim reconocerei mis ovelhas e las livrarei de todos os lugares em que foram esparcidas el dia del nublado e de la oscuridade. Leia depois o capítulo 34, irmãos de Ezequiel. Não vou ler todo aqui, porque é tremenda essa palavra, amém? Versículo 17 disse: mas enquanto a vós outros, ovelhas minhas, assim ha dito Jeová é o Senhor, e aqui eu juzgo entre ovelha e ovelha, entre carneiros e machos cabrios. Ele sabe quem é ovelha, ele sabe quem é macho cabrio, ele sabe quem é ovelha e ele sabe quem é bode, em português, diga-se, amém? Ele sabe a piel que está sobre os líderes, hermanos. Oiga, hermanos, é forte isso que Deus está falando nessa manhã. Ele sabe que tipo de piel está revestindo os líderes desse entonces, desse tempo. Se é piel de ovelha ou se é piel de bode, piel de carneiro, piel de lobos. Porque muitos são, e o Senhor dijo que chegaria o tempo que muitos se apresentariam como ovelhas, pero como ovelhas em piel de lobo. Amém? Com aquele que vem para arrebanhar o rebanho, para causar destruição ao rebanho, lobos em piel de ovelha. Essa é a palavra, eu não encontrei agora, amém? Verdadeiros lobos revestidos com a piel de castidade, de piedade, de santidade, de uma boa palavra, de um discurso muito bonito ao ouído, pero que não alimenta. E o Senhor está dizendo: eu juzgo entre ovelha e ovelha, entre carneiros e machos cabrios. Macho cabrio em português são bodes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas leia esse capítulo que é tremendo. E levantarei sobre eles um pastor, diz o Senhor. Amém? Versículo 26 disse: e darei bendição a elas, a las ovelhas, e a los alrededores de mi collado, e haré descender la lluvia em su tempo, lluvias de bendição serão. Versículo 31. E vosotras, ovelhas minhas, ovelhas de mi pasto, hombres sois, e eu vuestro Deus, disse Jeová o Senhor. A palavra mesma diz, hermanos, que as ovelhas do Senhor oyen a voz de su Senhor. E o Senhor las chama e elas oyen a voz do Senhor porque reconhecem a voz de su pastor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, hermano, muitos são os líderes
que se han olvidado de ser ovejas. Me está entendendo? Para que tu seas um grande líder, para que tu seas um grande homem, uma mulher de Deus, independente do título eclesiástico que tu tenhas, seja tu um apóstolo, um profeta, um obreiro, um diácono, um evangelista, não importa o título, o cargo que tu ocupes no corpo do Senhor, seas primeiro oveja. Amém? Aprenda a discernir o alimento que estás comendo, para que quando te toque a ti o momento de servir a outros, tu sepas que tipo de alimento servir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. As ovelhas do Senhor escutam sua voz e la atendem, porque sabe que o alimento verdadeiro vem do Senhor. Livro de Joel, hermano, capítulo 1, não sei quanto tempo estou falando aqui, se já passou uma hora, não sei, pero enfim, é uma palavra tremenda e eu não quero guardar nada, amém? Não me quero quedar com nada, a palavra que Deus me ha dado, quero entregar a você nessa manhã, amém? Aí você lo que vas a discernir, lo que será de alimento para ti, lo que não será de alimento, amém? Vou a soltar a palavra apenas, não sei nem quanto tempo estou aqui falando. Disse capítulo 1 de Joel, veja o que disse: ceñíos e lamentad, sacerdotes. Aleluia, fuerte. Remi, ministros del altar. Veni, dormi em silício, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Clamad a Jehová. Amém? Ai del dia, porque cercano está o dia de Jehová, e vendrá como destruição por el Todo-Poderoso. Está falando de los finales de los tempos, de lo que va a suceder com su pueblo, casa de Israel. Pero a palavra hoje é para ti, é para nós outros, Israel espiritual de Deus, igreja do Senhor, sacerdotes, pastores, líderes, ancianos, entrar por las puertas de la casa del Senhor em ayuno, em oração, em súplica, clamando ao Senhor por um alimento verdadeiro, por uma renovação de la palavra em la igreja, que tu, pastor, que eu como pastor, clamemos ao Senhor, que o Senhor nesse tempo venga renovando a revelação da palavra e o conhecimento da palavra, que Deus nos dê uma nova direção na preparação de los sermones, que todas essas experiências que estamos vivendo nos ajude a renovar a palavra, a revelação, o conhecimento, o alimento seja novo, disse o Senhor. E nessa manhã para ti, disse o Senhor, entrar por la casa do Senhor com ayuno, em silício, em ayuno, em quebranto. Amém? Disse, não foi arrebatado o alimento delante de vossos olhos? A alegria e o prazer de la casa de nosso Deus? Vejam, irmãos, se você está lendo na Bíblia aí, leia outra vez o que está escrito aqui. Não foi arrebatado o alimento de nossos olhos, a alegria e o prazer de la casa de nosso Deus? Quantos são as pessoas que já não encontram gozo, não encontram alegria em la casa do Senhor, irmãos? Se les foi quitado o alimento verdadeiro e lo estão alimentando com coisas que não les vai suprir sua necessidade espiritual. Então, como que les foi quitado o alimento? O sacerdócio do tempo de hoje, não digo todos, evidentemente, pela palavra para os sacerdotes, para os líderes, le han quitado o alimento verdadeiro ao povo para dar um alimento que não vai saciar, não vai quitar o hambre, não vai fortalecer, não vai sanar, não vai restaurar, não vai abrir a porta da salvação ao povo, não les vai preparar o povo para a vida eterna. Simplesmente entraram por la porta da salvação, estão aí comendo o que les dão, porque han quitado o alimento verdadeiro ao povo e estão dando um alimento que não lhes sirve. Disse o Senhor, não foi arrebatado o alimento de delante de nossos olhos?
la alegría, o placer de la casa de nuestro Dios. Dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Oh, aleluya, hermanos. Alguien se apoderó del verdadero alimento. Se pudrió el alimento. La casa del Señor estaba llena de alimento, pero diz que se pudrió. Amém? Já não serve mais para alimento. E esse tempo de hoje, o que vemos em muitos lugares é isso, hermanos. Você prende uma rádio para escutar uma predicação, a televisão para escutar algo, e muitas vezes o alimento que estão dando é esse, um alimento pudrido, disse a palavra, el grano se pudrió, já não serve mais para alimento, na casa do Senhor já não serve mais, se secou o trigo. Disse, como gimieron las bestias, quão turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque não tuvieron pastos, também foram assolados los rebanhos de las ovejas. Amém? Disse, a ti, ó Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abraçou todos los árboles del campo. Las bestias del campo lo bramarán también a ti, porque se secó los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Oh, aleluia, hermanos. Tocar trompeta em Sião, diz o Senhor, dad alarma em mi santo monte, tiemblem todos os moradores de la tierra, porque viene o dia de Jehová, porque está cercano. Pastor, profeta, apóstolo, maestro que me escute nessa manhã, o tempo do Senhor está cercano. Pronto, diz o Senhor, te serão quitadas suas ovelhas, serão quitadas as ovelhas de tu boca. Amém? Isso vai suceder, irmãos. Entrar por las puertas de la casa do Senhor, intercessores, obreiros, ovelhas de bom parecer delante do Senhor, gente que realmente quer buscar de Deus, tem anelo por las coisas de Deus, dobre tu rodilha e diga, Senhor, haz cambiar o discurso que estamos escutando, essas falsas ensinanças que nos estão dando, esse alimento que nos está alimentando, que não nos está traindo sanidade e restauração a nossas vidas. Entrem por la casa do Senhor, sacerdotes, ancianos de la casa do Senhor, obreiros, amém? Intercessores, intercedam para que o alimento seja renovado, aleluia. Porque aqui diz que o alimento se pudriu, se secou, se estancou, a provisão de trigo, o alimento já não serve mais, amém? O grano já não serve mais para alimento, pero nos toca a nós outros como igreja, discernir o corpo, discernir a mesa, discernir o pão que nos estão dando, e se algo não te está alimentando verdadeiramente, não te digo que tenhas que já cambiar de igreja, já deixar a igreja e ir para outro lugar, não, aí mesmo dobra tu rodilha e diga, Senhor, haz cambiar o discurso desse varão que aí está, haz cambiar a predicação, da revelação, da sabedoria, da conhecimento, da discernimento ao líder que has posto sobre nós outros, porque necessitamos verdadeiramente alimentar-nos de ti e não de lo que o homem nos quer dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar finalizando, hermanos, pero não quero finalizar sem antes falar algo tremendo que Deus me falou aqui. É o alimento que verdadeiramente necessitamos. Jesus é o pão de vida, amém? Diz que Saulo, indo para Damasco com cartas para perseguir a igreja, quando chega em Damasco, tem todo um encontro com o Senhor, queda cego. Capítulo 9 de Hechos disse, tu conheces a palavra, vou ler apenas uns versículos. Disse assim, havia entonces em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor dijo em visão, Ananias, e respondeu, heme aqui, Senhor. E el Senhor lhe dijo, levantad e ve a la calle
que se chama derecha. Como se chama a calle? Derecha. Calle em português é rua, amém? La rua derecha. La calle que se chama derecha, e buscad em casa de Judas a uno chamado Saulo de Tarso, porque é aqui ele ora. Entenda que Saulo está cego, está sem comer, está com aquela visão que não logrou entender muito, pero Deus lhe falou através de Jesus e disse: e ha visto em visão a um varão chamado Ananias, que entra e lhe põe as mãos em cima para que recobre a vista. Paulo, em sua cegueira, está orando na casa desse homem chamado Judas e tem uma visão mientras ora. E evidentemente, em um mesmo momento, o Senhor se apresenta a Ananias e disse: veja, ele está orando e te ha visto. Amém? Então Ananias respondeu: Senhor, he oído de muitos acerca desse homem, quantos males ha hecho a tus santos em Jerusalém, e aún aqui tem autoridade de los principales sacerdotes para prender a todos os que invocam tu nome. Claro que Ananias tinha medo, verdade? E Paulo mandava matar todo mundo. O Senhor lhe dijo: ve, porque instrumento escorrido, aleluia, instrumento escorrido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos. ¿Qué hizo Ananías? Ananias obedientemente foi, quizá um pouco temeroso, porque era Saulo. Entrou na casa de Judas e disse: lo primeiro que hizo, se lhe impuso las manos sobre Saulo, e dijo: hermano Saulo. Aleluia, hermanos. Quando um profeta de Deus escuta verdadeiramente e discerne a voz do Senhor, incluso sua forma de pensar cambia. Qual era o pensamento que tinha Ananias de Saulo? É que era um matador, um assassino, um perseguidor da igreja. Esta era o conhecimento que Ananias tinha de Saulo. Estava muito entranhado em seu coração e em sua mente. Tanto é que ele disse: Senhor, pero é Saulo? Pero a voz do Senhor, ao mensagem do Senhor, quando alcança a mente e o coração de Ananias, a forma de pensar de Ananias cambia definitivamente. E quando se encontra com Saulo, não aponta o pecado de Saulo, não aponta a vida passada de Saulo, senão que diz: hermano Saulo. Aleluia, glória a Deus. Que nesta manhã tu estejas escutando a mensagem de Deus e tu forma de pensar, todos esses sofismas e mentiras e falsas doutrinas que estão em tua mente te sejam quitadas imediatamente, como foi o caso de Ananias. Ao escutar a voz do Senhor, imediatamente passou a pensar de forma diferente. Veia Paulo como assassino, como um matador, como um perseguidor. A voz do Senhor, sua forma de pensar cambiou. Que tua forma de pensar pueda cambiar nessa manhã, amém? Porque muitos han sido os líderes que escutaram a voz de Deus em um momento e cambiaram suas vidas e foram transformados de ovelhas em pastores, e de pastores em apóstolos, em querubim, em serafim, lo que é muito que há por aí. Pero han dejado de escutar a voz do Senhor. Já não discernem mais sua voz. Escutam a voz de seu coração, escutam a voz de seus anseios, de seus projetos personais, de suas ganas de ter, de possuir, de poner-se sobre um pueblo. Pero diz o Senhor para ti: vuelve hoje mesmo a escuchar a voz do Senhor. Aquele que te cambiou no passado tua forma de pensar, permita que ele te vuelva a cambiar hoje dia, uma vez mais, em nome do Senhor. Porque Ananias, imediatamente quando vê Saulo, não lo mira como Saulo assassino, senão que ele disse: hermano. Hermano, eu estou com um gosto tremendo aqui nessa manhã. Perdona-me, é o gosto do Senhor, amém? Hermano Saulo, é o Senhor Jesus que se te apareceu no caminho por donde venias.
me ha enviado para que recibas la vista e seas lleno del Espírito Santo. Amém? Quantos líderes, hermanos, vamos outra vez a esto, porque o Senhor está falando, eu não vou aguardar nada, amém? Quantos líderes hoje dia han dejado de escuchar a voz de Deus? Han dejado de escuchar a voz de Deus, de imponer manos sobre los saulos que todavia estão em cegueira espiritual, estão postrados, quizá orando, clamando por uma vida diferente, de uma vida distinta, clamando para entender a revelação do Senhor que les vai cambiar sua forma de viver, necessitados que alguém se les imponga as manos, que alguém se les ministre a llenura do Espírito Santo de Deus, para que los transforme de Saulos em Paulo. Muitos são os Saulos em las iglesias en esse tempo, hermanos. Muitos são os Saulos que estão em las iglesias, todavia siguen en el pecado de Saulo, todavia siguen assassinos de suas próprias vidas, de suas famílias, de seus ministérios, todavia siguen assassinando su propósito em Deus, porque não lo estão entendendo, porque os líderes Ananías, que deveriam imponer suas manos sobre eles, impartir-lhes a llenura do Espírito Santo, conduzi-los em uma nova revelação com Deus, estes líderes não lo estão fazendo. Amém? Então, se temos uma igreja hoje llena de Saulos e llenas de Ananías que não discernem a voz de Deus, fazendo o que querem fazer com o povo de Deus, uma igreja de Saulos e não de Paulos. Aleluia, irmãos. Disse que ao momento, le cayeron de los ojos como escamas, e recibiu ao instante la vista, e levantando-se, foi bautizado. Amém? Você me está entendendo nessa manhã? Porque um homem, Ananias, escutou a voz de Deus. Porque um homem, Ananias, ao escuchar, discerniu a voz de Deus, la entendeu perfeitamente e caminhou em obediência. E entrou a la calle derecha, amém? Não por caminhos tortuosos, não por veredas perdidas, como anda a gente hoje dia perdida. Foi a la calle derecha, a la casa desse homem, onde está Saulo postrado, orando, clamando, pero em cegueira todavia. Lhe impone a mano, lhe imparte a llenura do Espírito Santo e disse que, plá, se le abrem los ojos a Paulo. Aleluia, hermanos. Se caem como escamas de los ojos de Paulo. Quantos são os homens e mulheres de Deus, igreja do Senhor, nessa manhã que me está escutando? Quanta gente estão congregando em las iglesias de uma forma muito religiosa, comendo um pão añejo, um pão viejo, alimentando-se de um alimento que não ha sido dado por Deus, senão por el homem, em los púlpitos de las iglesias, que não ha sido suficiente para quitar-lhes a cegueira de la gente. E a gente sigue ciega como estava Saulo. Pero que Ananias lo hizo, devemos fazer nós outros como o povo de Deus, com a gente que vai diariamente às igrejas a buscar de Deus, a buscar uma vida distinta, diferente da que estão vivendo. Que alimento estamos dando quando imponemos nossas manos? Que realmente está fluindo de nossas manos quando imponemos sobre a gente? Que unção estamos transferindo? Que vida em Deus estamos transferindo à gente? Se tenho vida em Deus, se tenho relação íntima com Deus, lo que vou impartir a la gente é lo que tenho. Amém? É lo que tenho. Pero se tu impões a mão a la gente não cambia, e muitas são as igrejas llenas de Saulos, que se les impõem a mão, não para impartir de Deus em eles, não para impartir sabedoria de Deus, não para llená-las de Espírito Santo, senão para apoderá-las de elas, apoderar-se de elas como ovelhas suyas e não ovelhas del rebanho de Deus. Então, uma mão correta, impartindo lo correto de Deus, amém? Sabe lo que hace? Saulo se le caem as escamas de seus ojos, recebe a vista, amém? E se levanta e é bautizado, hermanos. Repita, hermanos.
Temos uma igreja llena de Saulos hoje dia, de gente que camina em cegueira espiritual, como disse o mesmo Senhor, ciegos guiando ciegos, homens que tiveram grande visão de Deus quando começaram seus ministérios, pero parece que o poder se les subiu à cabeça, les llenou, les inflou o ego, e agora deixaram de ser pastores e ovelhas à la vez, para serem apenas pastores e profetas e apóstolos e querubines e patriarcas e dueños e proprietários da igreja do Senhor e de suas ovelhas. Pero te quero dizer nessa manhã, essas ovelhas não são tuas. A igreja do Senhor, em la cruz do Calvário, quem pagou o maior preço por suas ovelhas foi o Senhor, e não fuiste tu, e não fui eu. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Diz que Paulo se levanta, recorda a vista. Amém? E disse, e havendo tomado alimento, guarde bem isso, e havendo tomado alimento, recobrou forças, e estuvo Saulo por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Sabe o que eu entendo aqui? Acabou-se o tempo de Saulo estar comendo pão añejo, pão viejo, pão que já não ia saciar sua necessidade espiritual. Amém? Agora ele tem que comer Jesus como pão de vida e predicar de Jesus é o pão de vida, não de la lei, não de la doutrina, não de la tradição e de la cultura religiosa que Paulo predicava. Paulo predicava a Torá, Paulo predicava, não predicava. Paulo perseguia por conhecimento de la Torá, de la lei, aferrado a la lei, arraigado a los costumbres de la lei, a la tradição religiosa. Era por esta razão que ele perseguia a gente, porque não reconhecia Jesus, o caminho que os discípulos e os apóstolos predicavam, ele não reconhecia. Amém? Então, se Paulo está como os judeus quando conversavam com Jesus no capítulo 6 de João, se alimentava de um pão viejo, que já não era alimento, o Jesus era o pão de vida que nós outros e que o povo necessitava. Aí Paulo, é o momento que tem encontro com o Senhor, e o homem correto, diga-se Ananias, com a atitude correta, impõe as mãos sobre ele, e o que transfere a Saulo não é ele, não é seu conhecimento, não é seu desejo de ser aquele grande líder, não. Ananias foi como um verdadeiro profeta de Deus, como verdadeiro homem de Deus, e o que transferiu a Paulo foi o que ele estava lleno de Deus, transferiu a Paulo o que Paulo necessitava. Amém? E a partir daí diz que Paulo toma alimento, come. Depois de um tempo, 3 dias de hambre, é claro, irmãos, Paulo sempre esteve com hambre. Esses dias que ele esteve com hambre, sem comer e sem tomar nada, sem beber nada, era algo profético. Amém? Simbolizava o tempo que ele esteve em sequidade espiritual, em hambre espiritual, alimentando-se da lei, das obras da lei, da tradição religiosa, e por causa desse alimento que ele se supria e creia ser o verdadeiro para aquele tempo, é que ele perseguia a gente. Amém? A hora diz que ele toma alimento e recobra forças. Aleluia! Está lleno do Espírito Santo. Agora o alimento que come não é que alimento añejo, passado, viejo, pão abatumado que comia. Não. Agora o alimento é verdadeiro e lhe dá força. E disse o versículo 20, e vou estar finalizando aqui, irmãos. Amém? Disse, em seguida. Se tu estás aí, diga comigo, Senhor Jesus, eu estou entendendo a mensagem desta manhã. Disse, em seguida, predicava a Cristo em las sinagogas, dizendo que este era o Hijo de Deus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Amém? O que ele dizia antes? Como ele predicava antes? E por que perseguia antes? Porque seu discurso não reconhecia Cristo em seu discurso. Em seu discurso, ele não reconhecia Jesus como Messias Salvador. Agora, seus olhos foram abertos, seus ouvidos espirituais foram abertos, está
llenos del Espírito Santo, de Saulo é cambiado a Paulo. Amém? Glória a Deus. E em seguida empieza predicando em las mismas sinagogas onde quizá um dia ele estuvo por muitas vezes, escutando mensagens que já não supriam a necessidade do povo. Agora ele vai às mesmas sinagogas a predicar que verdadeiramente este é o Hijo de Deus. E o que sucede é que todos os que oíam estavam atônitos e diziam: não é este o que assolava em Jerusalém a los que invocavam este nome? E a isso vieram acá para llevar-los presos ante os principais sacerdotes. Pero Saulo muito mais se esforçava e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Em pouco tempo seu nome é cambiado a Paulo. Amém? Já o Senhor disse: já não serás mais chamado Saulo, senão tu nome será Paulo. Amém? Glória a Deus, igreja. E o Senhor está, todavia, disposto a cambiar Saulos em Paulos. Amém? Pero isso não vai suceder se nós outros, como líderes, como Ananias de Deus, não escutemos a voz de Deus. Los Ananias de Deus, diga-se líderes, têm que escutar a voz de Deus e saber que alimento dar ao povo. Jesus é o pão de vida, não é a prosperidade, não é os milagros, não é o falso profetismo, não são as mentiras apostólicas que se predicam hoje dia. Não, nada disso é alimento para o povo. Nenhum desse alimento vai levar o povo à eternidade com Cristo, mas bem vão ter o povo descarriado e perdidos, como é o que estamos vendo hoje dia. Amém? Recibe nesta manhã o espírito profético de Ananias, amém? Que discerne a voz, que escute a voz verdadeira do Senhor e sabe como imponer manos e que vas a transferir a la gente. Alimento verdadeiro. Jesus está empenhado em transformar Saulos em Paulos nesse tempo, amém? E é tempo que tu e eu, como homens e mulheres de Deus que predicamos a palavra, entendamos isso. E já deixamos de andar mentindo a la gente, amém, igreja? Já deixe de andar mentindo a la gente com esses falsos sermões que para nada servem, senão para enfermar e enfriar um povo que foi comprado por preço de sangue em la cruz do Calvário. Eu bendigo tua vida nesta manhã, amém? Agradeço a Deus por esse mensagem que me vino de uma forma supressiva. Não era uma mensagem que eu pensava dar nessa manhã, pero era o que Deus queria dar, amém? Eu bendigo tua vida, todos que estão aí conectados nessa manhã, e alguns que estão aqui, eu quero sembrar uma palavra de bendição em suas vidas. Pastor Márcio Souza, aí em Mococa, São Paulo. Deus te bendiga, amado irmão do Senhor. Júlio Vieira de Oliveirante, Deus te bendiga. Deus te abençoe em português, amém? Pastor Márcio, Helena Álvares, Deus te bendiga. Isildinha, amada do Senhor, aí em Cotia, São Paulo, Brasil. Que o Senhor te bendiga, amada irmã. Elizabeth Urbina, bendiciones. Maria Mora, bendiciones. Silvia Silva, aí em Avelino Lopes, bendiciones a tu vida. Te amo, minha irmã, tu eres preciosa de Deus, amém? Preciosa do Senhor eres tu, Silvia, amém? Glória a Deus. Gel Ferreira, bendiciones também, minha amada irmã. Amable Quesada, bendiciones. Maurílio Lino, aí em Guarulhos, Guarulhos, sim, Guarulhos, Igreja Vida Plena. Manda um saludo aí ao Joselito, amém? Amado Deus Senhor, essa igreja hermosa aí em Guarulhos, Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eloy Souza, aí em Curimatá, aleluia, Curimatá, Piauí. Bendiciones, hermano Eloy, e todos os hermanos que estão aí em Curimatá, a igreja do Senhor, em essa comunidade. Missy Martínez, bendiciones. Aleluia. Alejandra Ángel, bendiciones, Alejandra Ángel do Senhor. Edilene Neves, Edilene, não sei se está em São Paulo, se está em Avelinos, pero bendição a tu vida, Deus te abençoe. Glória a Deus, amados do Senhor.
que esta palavra cale profundamente em seus corações, amém? Guarde bem esse mensagem, se necessário, vuelva a escutá-lo uma e outra vez, transfere a outro, comparte com outro. Irmão, eu sempre digo, comparte essas palavras. Tá certo, te gostou escutar o que escutaste, te alimentou, supriu na necessidade para ti nesta manhã, pero quantos outros mais estariam necessitados de escutar isto? Amém? De escutar isto. Deus ha preparado esse manjar, é um manjar, um banquete espiritual nesta manhã. Quizá a muitos não lhes vai agradar o que vão escutar, pero não importa, é Deus falando, irmãos. Amém? Comparta, que cada um que está aqui nessa manhã diga assim: vou a compartilhar isso em meu muro, vou a compartilhar porque tenho muitas amistades que necessitam escutar isto. Amém? Glória a Deus. Não te quedes sem compartilhar, amém, irmãos? Irmã Alejandra Ángel de México. Glória a Deus, minha irmã. Eu espero que você tenha recebido a palavra que Deus me ha dado nessa manhã. Muito temprano despertei e quando vi sua mensagem, me doliu o coração, pero a la mesma vez entendi que são coisas que sucedem na igreja, amém? Entendo que você já escutado o vídeo, o áudio que lhe enviei, amém? Que o Senhor te pueda bendecir, amém? La canha de medir de Deus está sobre a igreja, amém? E la plomada de albanil está em la mano del ángel do Senhor. Ele mide todas as coisas, ele discerne as intenções do coração e põe em equilíbrio, em posição recta e correta todas as coisas, amém? Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Senhor amado Deus, bendigo tu serva pastora Ángel desde México e pastor Gustavo desde México. Não os conosco personalmente, pero são hijos, servos tuyos. Eu los bendigo nesta manhã com todas as bendições del cielo em suas vidas, em nome de Jesus. Bendigo todos que estão conectados nesta manhã. Te pido, amado Deus, que essa palavra pueda suprir necessidades desse tempo. A todos os oyentes de nesta manhã, bendigo a igreja do Senhor, bendigo o povo de Deus, bendigo a los líderes. Senhor, que todo aquele que escuchar esse mensagem se revista de temor, de temblor delante de ti, de humildade delante de ti, que essa palavra nos conduzca a um processo de humilhação, de ceniza, de cara no povo, de rodilha no povo, para, Senhor, ó Deus, discernir os tempos, em nome de Jesus, e bendecir ao povo de Deus, e bendecir a igreja do Senhor. Eu bendigo tu vida, amada irmã, te bendigo nesta manhã, e pido que o Senhor te sacie de bem, amém? Glória a Deus, porque o Senhor tem alimento correto, o alimento verdadeiro a su pueblo. Disse o Senhor para ti nesta manhã: se quisiereis e oyereis, comereis o bem de la tierra. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quisiereis, e eu sei que tu lo quieres, amém? E oyereis, sei que tu has oído nessa manhã. Se quisiereis e oyereis, comereis el bien de la tierra. Aleluya, glória a Deus. Les vou deixar uma canção aqui nesta manhã, para que você esteja aí escutando, mientras esta canção vai sonar, amém? Para que tu glorifiques ao Senhor nessa manhã com todo o que has escutado, amém? Bendiciones.